Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal oficial da comunidade cristã Radavar. Estamos aqui hoje para mais um estudo sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, coloca, Senhor Deus, o discernimento da tua palavra, Senhor Deus, com tua divina sabedoria em nossas mentes e corações, para que saibamos mais de ti, Pai, e da tua boa, agradável, perfeita e soberana vontade. Em honra e glória a ti. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. É isso, eu vou fazer o compartilhamento da tela para que nós possamos começar diretamente o nosso estudo, tá aí, maldição da lei. Nós vamos justamente investigar a expressão maldição, a palavra maldição que foi utilizada por Paulo em Gálatas 3:10. Nós vamos estudar, na realidade, o capítulo 3 ali de 10 a 14, mas hoje nós vamos falar somente do versículo 10. Tá aí, ó, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém. É isso. Só que antes da gente investigar de uma forma bem tranquila ali, rápida, a expressão, a palavra maldição, nós vamos reforçar um farol de interpretação que nós temos, que se trata justamente do fato de Cristo não ter abolido a lei. Ou seja, Cristo não aboliu a lei. Nós vamos dar alguns exemplos que demonstram isso aí. Em Mateus 5,17, eu acho que é o máximo a respeito disso, Cristo mesmo, o próprio Cristo fala: não pensem que vir abolir a lei, ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Mas claro que isso é impossível. Ele deixou bem claro que não veio abolir, não veio cancelar, não veio anular. Já falamos sobre isso aí até mesmo em outro estudo no canal. Ele veio cumprir. Em outra ocasião, quando ele estava curando um leproso, ele orientou o leproso a cumprir a lei. Olha que coisa interessante. Mateus 8:4. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Maravilha isso aqui, ó. Mostrar-se ao sacerdote e apresentar a oferta são dois mandamentos da lei. Isso está em Levítico 14. A oferta, por exemplo, está em 14:10. Então, ele está justamente orientando ao curado que cumpra os mandamentos da lei, de acordo com o que está lá, que Moisés falou. Não tem escapatória. Ele estava justamente orientando a cumprir os mandamentos da lei. Se ele não veio abolir, então vamos cumprir. Em Mateus 19:17, ele foi questionado por um jovem rico sobre a vida eterna. E ele respondeu assim, ó: e ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, na vida, né? Guarda os mandamentos. Esses mandamentos a que Cristo estava se referindo eram os mandamentos da lei. O Antigo Testamento era a Bíblia que eles conheciam. Não tinha outra Bíblia com outras coisas, outras cartas, evangelho. O evangelho estava sendo trazido, então ele estava se referindo aos mandamentos com os mandamentos da lei. Não tem outro. Na lei, né, na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, é onde estão os mandamentos. Embora a Torá signifique ensino, instrução, foi trazido para o grego como lei. E aqui ele se refere a esses mandamentos da lei. Em Lucas, capítulo 10, Jesus também é questionado, só que agora por um doutor da lei, a respeito da vida eterna. A questão é que aqui Jesus ele usa de uma dialética com o doutor da lei. Ele conduz o doutor da lei a procurar a resposta da pergunta que ele fez por ele mesmo na lei. Ele fala assim, ó, o que você lê na lei a respeito da vida eterna?
E o doutor responde para ele: amar a Deus e amar ao próximo. Basicamente isso. E no versículo 28, Jesus dá a resposta final, ou seja, a avaliação dele, né? E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Então, Jesus aqui está justamente dizendo ao doutor da lei que cumprir os mandamentos da lei, os dois maiores mandamentos da lei, amar a Deus e amar ao próximo, conduzirá, o cumprimento desses mandamentos conduzirá o doutor à vida eterna. Esse é o espírito desse trecho que está em Lucas, capítulo 10. No caso aqui, nós lemos o versículo 28. E numa outra ocasião ainda, Jesus estava curando 10 leprosos. E ele, do mesmo modo, orientou a esses leprosos que fossem se apresentar ao sacerdote. Naquele mesmo caso, ele estava incentivando a cumprir a lei. Em Lucas 17, 14, ele fala: e ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, se apresentar ao sacerdote para conferir se a lepra havia sido curada, é o mandamento da lei, está escrito lá. Então, Jesus, ao mesmo tempo que cura, faz o milagre, ele conduz as pessoas a cumprirem o que está escrito na lei. É isso. Basicamente, é isso aí. Com esses exemplos, nós já temos suficiência para falar o seguinte: Cristo falava bem da lei. Ele não falou mal da lei. Se ele veio cumprir, então ele fez ali o papel dele. Ao mesmo tempo, ele orientava as pessoas a cumprirem os mandamentos da lei. Com zelo, com dedicação. Ao mesmo tempo, ele mesmo cumpria os mandamentos da lei. Ele veio cumprir. Né? Além disso, é interessante observar o seguinte: em Mateus 5,17, está escrito que Jesus cumpre a lei, ou seja, ele falou: não vim abolir, mas cumprir a lei. Então, ele veio cumprir a lei. Porém, o que a gente ouve por aí é que a lei se cumpre em Jesus. Eu gostaria de sugerir a você que refletisse o seguinte: essa expressão, essa frase, a lei se cumpre em Jesus, ela dá um sentido, ela confere, né, um sentido de prazo determinado, um sentido de encerramento da lei. A lei se cumpre em Jesus tem uma conotação de encerramento. É verdade. Porém, não é isso que está escrito em Mateus 5,17. Não está escrito que a lei se cumpre em Jesus, está escrito que Jesus cumpre a lei. Né? Então, ele veio justamente para cumprir os mandamentos. É ele realizando os mandamentos. Que é diferente de dizer que a lei se cumpre nele. A lei não tem prazo. A palavra de Deus é eterna. Com base nisso, nós temos em mente que tudo aquilo que veio depois de Jesus, todo o ensino, toda a doutrina que veio depois de Jesus, especialmente pelos apóstolos, lá em Atos 2, tudo isso não pode contrariar as palavras do Cristo. Porque se Cristo não veio abolir a lei, logo a lei estaria em vigor, então eles deveriam cumpri-la, cumprir os mandamentos. Então, nós cremos que o Espírito Santo não inspiraria os escritores das cartas, de Atos, das cartas, Apocalipse, de todos os livros e cartas do Novo Testamento, de forma contraditória às palavras do Cristo. O Espírito Santo estaria de acordo com as palavras do Cristo. É nesse sentido que a gente acredita. E ali a nossa interpretação. Com base nisso, nós podemos agora falar sobre a palavra maldição. Por quê? Porque aí a gente está com a mente mais aberta para entender o que Paulo está dizendo aqui. Porque Paulo não diz que a lei é uma maldição. Vamos ler. Em Gálatas 3,10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. E que maldição é essa? Ele fala logo em seguida. Porque, olha, ele está explicando, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ele está deixando claro que maldição é não cumprir os mandamentos que estão escritos na lei. Não cumprir todas as instruções que estão escritas na lei, no livro da lei. Maldito é todo aquele que não persiste em cumprir os mandamentos da lei. Aí eu estou falando da NVI, aqui eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel.
mas a Nova Versão Internacional fala isso. Não persistir em, em cumprir os mandamentos. Essa é a maldição. E Paulo, quando está falando isso, ele está justamente citando a lei. Deuteronômio 27, 26 está escrito: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Se você prestar atenção no capítulo 28 de Deuteronômio, está dizendo exatamente isso. Cumprir a lei é bênção. Não cumprir os mandamentos da lei é maldição. E é isso que Paulo está falando em Gálatas 3:10. A maldição da lei é não cumprir os mandamentos da lei. Com tudo isso que nós vimos, nós podemos tirar de conclusão. Cristo disse que não aboliu a lei, ele cumpriu. Logo, nós cremos que Paulo também não poderia ter dito isso. E aquilo que ele falou, que parece ser algo que vem a dizer que a lei não vale mais, nós temos que interpretar de acordo com as palavras do Cristo. Ou seja, Paulo também não aboliu a lei. E por fim, a maldição da lei a que ele se referiu em Gálatas 3:10 é exatamente não cumprir os mandamentos. Não cumprir os mandamentos da lei. Esse é o sentido da expressão maldição, a maldição da lei. A maldição é a falta dela, é a ausência dela. A ausência da lei é justamente o sentido da expressão maldição que Paulo usou em Gálatas 3:10. E é nesse sentido que nós precisamos reler as palavras de Gálatas, palavras de Paulo aos Gálatas. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família, sua casa, e que você tenha uma ótima semana no Senhor. Amém? Ótima semana. Fica com Deus. Shalom.